Então, na aula de hoje, o que nós queremos, um dos principais pontos que queremos destacar o quanto a vinda dos portugueses foi devastadora para as populações que habitavam no território que hoje corresponde ao Brasil, né? Foi devastadora porque foi responsável pela morte de milhares de nativos, né? Esse assassinato provocado pelos portugueses a gente chama de genocídio, né? Então, qual é a definição de genocídio? Genocídio é qualquer forma de extermínio em massa, né, de um grupo, ou de um povo, ou de uma etnia, ou de um grupo, né, religioso, cultural, seja lá qual for. O genocídio é o assassinato em massa, é o homicídio em massa, né? O assassinato de várias pessoas pertencentes a um determinado grupo. E foi isso que os portugueses fizeram com os nativos, com os indígenas. Eles assassinaram milhares de indígenas em pouquíssimo tempo. Outra ação devastadora dos portugueses contra os indígenas é o que a gente caracteriza de etnocídio, né? O que é etnocídio? É destruição de uma cultura, né? Eles tentaram exterminar a cultura, a religiosidade, a língua, né? Eles tentaram imprimir a cultura e os valores portugueses aos indígenas, destruindo a sua cultura, né? Apagando seus traços culturais, ensinando uma nova língua, uma nova religião, desconsiderando que esses povos já tinham a sua própria cultura e desrespeitando completamente essa cultura, né? Para falarmos em dados mais precisos, para vocês terem uma noção de como foi devastadora essa vinda dos portugueses, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, estima-se que havia mais de 5 milhões de pessoas vivendo no território onde hoje é o Brasil. Mais de 5 milhões de indígenas. Então, a maior parte desses indígenas foram exterminados. Hoje, a gente tem aproximadamente uma população de aproximadamente 600 mil habitantes, ou seja, um número muito reduzido em comparação com a população indígena que havia aqui antes da chegada dos portugueses. Então, além do genocídio, o extermínio em massa desse povo, também houve, como foi destacado, o etnocídio, né? A destruição, a tentativa de destruir completamente a cultura. E da forma de destruição foi através da língua, né? Aqui havia aproximadamente mais de 1.300 línguas faladas por diferentes povos, e hoje ela se reduz a um número bem pequeno de 270 línguas aproximadamente. Né? E como se deu essa forma de extermínio, como se deu essa matança provocada pelos portugueses? A gente destaca principalmente 3 formas de extermínio dos povos indígenas. Né? Primeiro, através das armas de fogo. Os indígenas não tinham domínio das armas de fogo, elas foram trazidas pelos portugueses e matava vários indígenas um pequeno número de portugueses conseguia matar um número enorme de indígenas por portarem armas de fogo, por terem o domínio dessas armas de fogo, né, que são altamente mortíferas. Também através das doenças, os portugueses trouxeram várias doenças da Europa que não havia aqui entre os indígenas. Geralmente os indígenas tinham um modo de vida bastante saudável, então eles não tinham anticorpos para combater doenças que já eram antigas na Europa. Os portugueses já estavam acostumados a contraírem gripes, né? Lá existia a varíola, então todas essas doenças foram trazidas e foram responsáveis por matar milhares de indígenas, né? Principalmente a varíola, né? Que há relatos que eles traziam, muitos dos portugueses traziam a varíola propositalmente, pegavam roupas contaminadas de pessoas contaminadas na Europa e traziam e davam de presente aos indígenas para que muitos indígenas morressem. E esses indígenas, a varíola ela é altamente contagiosa, então muitos indígenas morriam em pouquíssimo tempo, né? Essa morte, essa contaminação generalizada a gente chama de epidemia. Então as doenças trazidas pelos portugueses eram, principalmente as causadas por vírus, eram propagadas em forma de epidemia.
Principalmente a varíola, e também uma simples gripe era capaz de matar os indígenas, porque como eles nunca haviam contraído certas gripes, eles não tinham anticorpos para isso, então eles morriam aos milhares. E outra forma de extermínio dos indígenas foi a partir da imposição do cristianismo, que a gente classifica como uma forma de etnocídio, porque os indígenas tinham a sua própria religiosidade, cultuavam os seus deuses, as suas divindades, principalmente os elementos da natureza, e o cristianismo foi imposto de forma brutal entre os nativos. Eles foram obrigados a abandonarem, muitas vezes abandonarem os seus cultos, as suas formas de cultuar as divindades, e foram impostos o cristianismo, foi impostos a fé cristã. Bom, por hoje é basicamente isso, né? Agora a gente vai ver, na sequência a gente vai ver um vídeo muito bom sobre que traz mais elementos sobre os povos indígenas antes da chegada dos portugueses.